Estamos de volta com o debate dos candidatos ao governo de Alagoas, dando sequência ao que já estávamos fazendo no bloco anterior. Candidato pergunta para candidato. E agora, nesse momento, como o candidato Basílio não respondeu a nenhuma questão, o Pinto de Luna pergunta para o candidato Basílio. Fique à vontade. A ausência do Renanzinho até causou isso aí, porque bagunçou aqui a situação toda, mas vamos seguir. Com o Renanzinho ou sem Renanzinho, nós vamos embora. Né? Basílio, um dos maiores problemas enfrentados pelos alagoanos ainda é a violência. Temos a fome, temos a educação, que está péssima, mas apesar da gestão do Renanzinho dizer que os índices de homicídio caíram, eu entendo que não caiu. Qual é a sua proposta para a segurança pública, principalmente para baixar os índices de homicídio? Obrigado pela pergunta. Eu sou professor de Direito há 11 anos, trabalho na área jurídica e conheço bem esses problemas da segurança pública e temos conversado com vários especialistas na área. Os dados de Alagoas não mentem. Os dados sobre estupro, por exemplo, no governo Renan, aumentaram em mais de 150%. Ano a ano, os roubos aumentam em Alagoas. E esse ano, os roubos estão estourados. Todo mundo sabe que perde o celular no ônibus, especialmente no horário de ida e de volta ao trabalho. Esse é um drama do povo alagoano, de quem vive em Maceió, de quem vive no interior. E nós precisamos resolver esse problema da segurança pública. Como é que nós podemos resolver? Em primeiro lugar, a polícia ainda é muito desvalorizada. Se vocês perguntarem aos policiais militares, aos policiais civis, aos agentes penitenciários, eles serão unânimes em dizer que são desvalorizados, que têm baixos salários, que o governo não tem um bom diálogo com eles. Então nós vamos tratar bem os servidores dessa área, né? Vamos fazer mais concursos, especialmente para a Polícia Civil, né, que está precisando de mais agentes nessa área, e vamos capacitar para que a gente possa investir na prevenção e combate ao crime. Né? Essa política de segurança pública do governo está falida, não está colocando os dados no eixo. Além disso, vamos também criar delegacias especializadas para mulheres no interior e fazer com que elas funcionem 24 horas por dia e também nos finais de semana. Porque nós temos hoje também dados sobre violência contra a mulher em Alagoas que são alarmantes. As mulheres aqui são vítimas de muita violência e não têm o abrigo devido do Estado, a proteção que o Estado deveria dar. A segurança pública em Alagoas padece. A segurança pública ela é pautada em dois pilares, prevenção e repressão. A prevenção evita que o crime aconteça. A repressão tem que ser exemplar, para que maus feitores não façam aquele crime novamente. Baseado nisso, Alagoas ela não tem a capacitação dos profissionais delegados, peritos, e a prova fica muito vulnerável. Né? Aí nós vemos as cadeias cheias sem ainda ter uma coordenação. Vamos investir na prova e na valorização do profissional, capacitação. 30 segundos para a réplica. Essa nossa proposta da delegacia, 24 horas e funcionando nos finais de semana, foi inclusive proposta por uma delegada aqui em Alagoas, que infelizmente sofreu sanções do governador e do governo de Alagoas, porque se opôs ao governo. Então, mais uma vez, prova que a democracia não está bem posta aqui em Alagoas. O governador não vem aos debates, não tem propostas para a segurança. Enquanto isso, você em casa está sendo assaltado no ônibus, continua morrendo jovens negros na periferia, as mulheres continuam sendo estupradas e cada vez mais, e o Estado nada faz para resolver. O candidato Basílio, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato Josan Leite. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 45 segundos para a réplica, 30 segundos para a tréplica. Josan, nós temos um problema grave econômico aqui em Alagoas. A economia não vai bem como o governo coloca. Temos um índice de desemprego que beira aos 34% entre os jovens, entre 18 e 25 anos. 1 em cada 3 desses jovens não tem oportunidade de trabalho. Isso leva ao tráfico de drogas, isso leva à violência. Isso leva a um monte de problemas que o Estado de Alagoas tem. O que você vai fazer para que a economia do Estado possa entrar no eixo? Por favor, candidato, 1 minuto e 30. Basílio, primeiramente, o que eu já falei até aqui, educação. É a base de qualquer desenvolvimento. Escola integral, escola militarizada nos locais de maior risco. E a gente tem que pensar muito bem aqui no estado de Alagoas no turismo.
O turismo é a mola mestra do desenvolvimento, Basílio, de nosso estado. As características naturais que a gente tem aqui são extraordinárias. Eu conheço vários outros locais no mundo que têm semelhanças com nossas praias, mas não tem, por exemplo, a temperatura da água, né? A água é gelada, nossa água é morna. As belezas naturais que a gente tem aqui são extraordinárias. Além de a gente incentivar o turismo, e a gente tem que investir na infraestrutura, porque o que vai dar um bom atendimento ao turismo é se a cidade estiver bem assistida de serviços e de infraestrutura, como engenheiro, eu entendo. Então essa infraestrutura precisa ser melhorada. Um outro aspecto também para o desenvolvimento, Basílio, está ligado ao polo tecnológico de Alagoas, que foi abandonado nesse governo. Ali tem incubadoras de empresas, ali tem diversas oportunidades que podem surgir de negócios e de ideias para se implementar mais e melhores negócios em Alagoas. Alagoas pode sim se tornar um local muito próspero e rico. Depende da gente investir nas pessoas. Essa é a base de qualquer desenvolvimento. 45 segundos para a réplica. O governo do atual governador, Renan Calheiros Filho, ele aumentou seus impostos, especialmente sobre energia e combustíveis. Isso vem gerando uma grande tributação sobre especialmente os mais pobres. Você que é mais pobre, que vive com um salário mínimo, 2 salários mínimos, você paga uma alta carga tributária no estado de Alagoas. Nós vamos reduzir o tributo que você paga sobre o combustível e sobre a energia elétrica. Além disso, nós vamos criar empregos para os trabalhadores do campo e da cidade. Nós vamos dar apoio ao pequeno agricultor, vamos dar crédito e vamos dar apoio técnico através da Emater, que vai ser revitalizada. O pequeno agricultor, o pequeno comerciante, ele precisa de apoio para gerar mais emprego. E os trabalhadores hoje em Alagoas estão numa péssima situação. Você que está em casa sabe disso. 30 segundos para a réplica. Muito bem, Basílio. A reativação da Emater é também um plano nosso. A gente precisa, como eu falei, investir nas pessoas e a capacitação dessas pessoas e a assistência técnica no campo, ela vai fazer com que o campo se desenvolva. Dentro dessa linha que você puxou, o sertão e o agreste têm dificuldades de água. E a gente tem dentro da nossa equipe uma das melhores pessoas relacionada a recursos hídricos, que vai fazer barragens e onde a gente vai poder acumular água e levar água para o sertão e para o agreste. Então, para organizar aqui, dar oportunidade igualitária a todos os candidatos, o candidato Josan pergunta ao candidato Pinto de Luna. Já perguntou. Produção? Ele perguntar para mim. Agora então é o candidato Basílio que pergunta para o Pinto de Luna, é isso? Deixa eu confirmar com a produção, que a produção está acompanhando, como teve um candidato que faltou e mudou as regras que já foram acordadas com as assessorias antes do debate, com sequência da disposição dos candidatos aqui. Então a produção está informando que é o Josan que pergunta assim, para o Pinto de Luna. Eu posso fazer a pergunta para o ausente? Essa pergunta, não, infelizmente ele não está aqui. Pode deixar sua colocação, utilizar seu tempo para deixar a colocação, mas infelizmente o candidato Renan Filho não está aqui para responder. Eu vou aproveitar esse momento, Pinto de Luna, depois o senhor pode fazer inclusive as considerações, para fazer uma pergunta para o candidato que fugiu, né, do debate e da transparência. Candidato, sua família está no poder em Alagoas há 40 anos. E durante todo esse tempo, Alagoas continua com violência, sem empregos e sem saúde. Se em 40 anos, candidato, o senhor não conseguiu fazer de Alagoas um local próspero, por que o senhor acredita que o povo de Alagoas vai acreditar que tempo encerrado, candidato. 1 minuto e meio para suas colocações. Meu amigo, embora eu seja advogado, e o advogado seja imprescindível à administração da justiça, eu não tenho procuração do faltoso, do Renanzinho, para poder responder isso por ele. Agora, que tá mal, tá. Se quem tiver a oportunidade de ir no YouTube e pesquisar lá, o professor Vila, no Jornal da Manhã da Jovem Pan, talvez ele responda a sua pergunta. Talvez ele diga qual é o feudo dos Renans aqui. Nós temos Renan pai, Renan filho, Renan neto, Renan tataraneto. Foi isso que o professor Vila falou. E nós acordamos todo dia sendo ridicularizado por essas figuras que estão aí. São os Sarneys, são os Barbalhos, são os Calheiros e por aí vai. Tanto é que tenta até renegar o nome.
Pelo que eu estou sabendo, estão tentando mudar o nome aí, é Renan, não é mais Renan Calheiros, entendeu? Não é mais, segundo consta, eu gosto que chame de Renanzinho no diminutivo. Eu gosto de ser chamado de Luninha, adoro, é carinhoso. Eu não tenho nenhum pudor em negar meu sobrenome, mas eu não tenho procuração. Talvez a Defensoria Pública possa fazer a defesa dele. Eu, infelizmente, não posso, porque é uma defesa difícil. Muito bem. Eu vou de novo me dirigir ao faltoso. Se em 40 anos, povo de Alagoas, se em 40 anos, essas famílias Calheiros não conseguiram transformar Alagoas em um estado próspero, que respeite o seu povo, não vai ser em mais 4 anos que eles vão fazer. Está na hora de Alagoas se juntar nessa grande onda verde e amarela que vai eleger Bolsonaro presidente do Brasil. Que tem hoje um candidato a Senado, Flávio Moreno, que vai fazer com todas essas pessoas uma grande transformação que Alagoas precisa e merece. 30 segundos para a tréplica. Olha, fica difícil tentar ainda argumentar com o Renanzinho que faltou, né? Faltou. Mas olha, eu concordo. Vou dizer que eu não concordo contigo? Eu não concordo. A situação é precária. Ele está aqui para fazer a defesa dele. E ninguém aqui vai atacar ele. São fatos. Né? E quanto a fatos, não tem argumentos. Digo, ouçam aí o professor Vila e a Jovem Pan, que vocês vão ver as palavras do professor. Ora, se ele falasse aquilo de mim, eu processava ele. Agora quero ver se o Renanzinho, o Renan Pai, processa ele. O candidato Pinto de Luna agora pergunta para o candidato Basile. Outra vez? Outra vez, porque a gente no início desse bloco demos continuidade ao bloco anterior, que o candidato Basile ainda não tinha respondido, e agora a gente está encerrando, na verdade, esse segundo bloco com o candidato Basile respondendo. Sem problema, tá? Basile, você falou que é contra a privatização, você diz que o Estado ele tem que promover concursos, ele tem que agregar pessoas. Você defende o Estado mínimo ou não? De maneira alguma, Pinto, de Luna. Na verdade, o Estado que eu quero é um Estado que trate melhor os alagoanos. Nós precisamos rever a forma como esse Estado foi construído. E é por isso que o nome da nossa coligação é Reconstruir Alagoas. Nós temos um projeto, Pinto de Luna, não sei se você teve tempo de fazer já o seu, mas nós temos um projeto para mudar o Estado de Alagoas e estabelecer uma nova forma de governar. Como é que nós vamos fazer isso? Em primeiro lugar, a gente não pode colocar mais imposto para pobres. Isso é uma receita que não dá certo no Brasil, que submete as pessoas a um sistema muito cruel, né? E todo mundo sabe, quando você vai comprar um celular, quando você vai comprar uma camiseta, o imposto que você paga no Brasil é muito alto. Mas você também não pode, né, deixar de prestar os serviços públicos. O que nós temos que fazer é uma reforma tributária. É isso que o meu partido propõe e que eu proponho também. Nós temos que tributar menos os mais pobres e tributar mais os mais ricos, de forma a equilibrar mais essa balança. E aí o orçamento do Estado de Alagoas hoje é de 10 bilhões de reais. Com esse orçamento, quando eu for governador em 2019, vocês vão ver que eu vou fazer muito mais do que o governo faz. Nós vamos contratar mais professores, mais policiais, mais agentes penitenciários, e todo mundo vai ver como esse orçamento é muito mal gerido. Você tem inúmeros casos. Só esse ano o governador gastou 15 milhões com propaganda. Esse é um recurso que poderia mudar a educação do Estado de Alagoas. E é isso que nós vamos fazer. Mudar o Estado de Alagoas, gastando melhor, tirando o tributo de quem é mais pobre e gastando melhor também com a educação. Réplica de 45 segundos. Basílio, eu não sou contra o concurso público, muito pelo contrário, porque eu estaria negando a minha essência. Agora, eu sou a favor do Estado eficiente. Eu tenho 24 anos de funcionalismo público e eu não tenho, nos meus assentamentos funcionais, uma falta que gerasse um procedimento ou uma sindicância numa área muito sensível, que é a segurança pública, onde todo mundo fala que a polícia é truculenta. Mas não é não. A polícia é austera e tem que continuar sendo austera, né? Então, eu defendo um Estado eficiente. E para ele ser eficiente, ele tiver que ser mais enxuto, vamos fazer isso porque o povo quer eficiência e segurança. Réplica.
Estado tem que ser mais eficiente, ninguém tem dúvida. Agora a gente não pode enxugar o Estado que já não fornece os serviços que você que está em casa merece. Você aí em casa está tendo um bom atendimento na saúde, a sua escola, você precisa chegar de madrugada para poder conseguir uma vaga, ou está tudo garantido para você? Nós precisamos garantir os serviços básicos que a Alagoas nunca garantiu. Pelo contrário, a Alagoas cada vez mais retira e retira direitos. E esse não pode ser o destino do nosso Estado. O destino do nosso Estado é estar nas mãos de alguém que tem competência para governar, que sabe o que vai fazer com o orçamento, que vai investir mais em educação e saúde e vai cortar os privilégios e cortar os desperdícios que o governo do Estado ainda tem. Então venha conosco. Lembramos que o candidato do MDB, Renan Filho, apesar de ter confirmado a presença por meio da assessoria em documento assinado após reunião realizada aqui na TV Ponta Verde e protocolado no TRE, não compareceu a esse debate. Eu sou Basílio, tenho 33 anos. Eu sou o esposo da Ana Cecília e pai do Georges, que está completando 3 anos de idade hoje. E eu coloquei essa candidatura junto de muitas outras pessoas que não estão num projeto aventureiro, que não querem aqui fazer de Alagoas a mesma Alagoas do passado. A minha Alagoas não é a Alagoas de Renan Calheiros, nem de Bill de Lira, nem de Arthur Lira, nem de Fernando Collor, nem desses outros nomes que estão aí há 20, 30, 40 anos no poder. A minha Alagoas é de Nise da Silveira, é de Graciliano Ramos, é de Dandara e de Zumbi, é das marisqueiras que estão agora na beira da lagoa vendendo seu produto, é das mulheres que trabalham e vivem aqui no estado de Alagoas da costura, é dos homens que vivem e trabalham andando por esse estado. E a nossa candidatura é a única capaz de alternativamente colocar um projeto para Alagoas. Nós queremos um estado de Alagoas mais feliz, um estado de Alagoas que não seja dominado por essas famílias que estiveram sempre no poder. O meu partido, o PSOL, é o partido da Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada e que há 6 meses não se deu ainda uma resposta da segurança pública no Brasil sobre quem a matou. Assim como Marielle Franco, há milhares, centenas de jovens que morrem todos os anos em Alagoas, nas periferias das nossas cidades, de Maceió, de Delmiro Gouveia, de Água Branca, de Arapiraca. Essa Alagoas eu não quero mais, eu quero outra Alagoas. E é por isso que eu convido vocês a participar desse projeto, que é um projeto bem construído, com professores, com desempregados, com pessoas que trabalham na área da saúde, com pessoas que vivem e moram nesse estado e que precisam continuar aqui para sobreviver e para viver bem. Então, venham com o nosso projeto, sigam a gente nas redes sociais e construam conosco uma outra Alagoas. Uma Alagoas onde a gente queira viver e tenha orgulho de dizer em qualquer lugar, eu sou alagoano.